Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou hoje gravando a nossa 47ª videoaula, a sexta aula de outubro de 2020 para a turma de Maresias e a sétima para a turma do Topolândia. Bom, na última aula nós começamos a falar sobre o Alto da Compadecida. E agora vamos falar sobre a interpretação do texto através da visão do crítico teatral e professor Henrique Oscar. O grande acontecimento do primeiro Festival de Amadores Nacionais, realizado em janeiro de 1957, no Rio de Janeiro, por iniciativa da Fundação Brasileira de Teatro, foi a representação pelo Teatro Adolescente do Recife, sob a direção de Clênio Vanderlei, da peça O Alto da Compadecida. Se a interpretação era boa, considerando aquilo que se pode exigir de um grupo amador novo e constituído de elementos jovens e, portanto, até certo ponto inexperientes, o que, por outro lado, tinha a vantagem de dar ao espetáculo um tom de simplicidade, de despojamento, de espontaneidade, que correspondia ao espírito da peça e se enquadrava no estilo de apresentação que mais lhe convinha. A verdade é que foi o texto em si o causador do entusiasmo despertado. Suassuna diz que sua obra se baseia nos romances e histórias populares do Nordeste, nos quais, devemos confessar, desconhecemos totalmente. Por nosso lado, encontramos em A Compadecida um parentesco com gêneros mais antigos, de outras épocas e regiões que, todavia, devem ter sido de algum modo a origem remota daqueles que a inspiraram. A peça é enquadrada inicialmente na tradição das peças de alta Idade Média, geralmente designadas como os Milagres de Nossa Senhora do século XIV, em que, numa história mais ou menos profana, o herói em dificuldades apela para Nossa Senhora, que comparece e o salva, tanto no plano espiritual como no plano temporal. Quanto à forma e ao tratamento, a tendência da peça é para aproximar da obra dos autos de Gil Vicente e do teatro espanhol do século XVII. Também encontramos algo em comum com a comédia dell'arte, tanto no desenvolvimento da ação como na concepção dos personagens, particularmente na figura de João Grilo, que lembra muito as características do Arlequim, embora seja um tipo autenticamente brasileiro e não copiado da tradição italiana, mesmo porque é uma figura lendária da literatura popular nordestina, tanto que é herói em dois outros romances intitulados As Proezas de João Grilo. Desta vez, porém, a aproximação de um texto brasileiro com formas e até temas dos grandes gêneros da história do teatro não é apontada como defeito, pois não houve cópia, imitação servil ou mera transposição, mas autêntica recriação em termos brasileiros, tanto pela ambientação como pela estruturação, sendo uma das obras inéditas em suas características, nova e, portanto, absolutamente original. O seu encanto está nesse ar de ingenuidade que a caracteriza, na singeleza dos recursos empregados, no primarismo do argumento, tudo, a nosso ver, perfeitamente dentro do espírito popular em que a obra se inspira e quer se manter. A linguagem desabrida, ou seja, violenta, não deve chocar ninguém. Isso é dos personagens e do ambiente retratado. E devemos lembrar que nas obras de Gil Vicente encontramos coisas muito piores. Com expressões por vezes rudes e outras pitorescas, Suassuna conseguiu um diálogo eminentemente teatral, vivo e saboroso, colorido e descritivo, popular sem ser vulgar e paradoxalmente literário, nada tendo de precioso ou alantejolado, como lantejoulas. E essa pseudo-grosseria e o jeito direto de indicar situações não lhe tira o sentido cristão que encontramos. É preciso não esquecer que se quis evocar uma representação de circo, uma farsa muito marcada, portanto, em que a caricatura tinha que ser forte. Quanto à maneira como são apresentados o bispo e o padre, nos forçamos a reconhecer não ser absurdo admitir a existência de maus sacerdotes.
O próprio Suassuna, ao agradecer as manifestações que lhe foram feitas no fim da última apresentação de sua peça no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro, reafirmou o sentido católico da mesma, lembrando, a propósito de sua personagem, do famoso bispo Cauchon, que se fez instrumento da política dos ingleses, chefiando o processo de julgamento de sua compatriota Joana d'Arc, que acabou levando-a à morte na fogueira, e que resultou venerar a igreja uma santa por ela mesma martirizada. E foi falando desta figura que o escritor e jornalista francês Georges Bernanos disse que a igreja eram os seus santos e não os seus padres. Além do mais, no julgamento, que é a verdadeira chave para a compreensão do sentido da peça, Nossa Senhora explica que a visão destas figuras nos é dada é a da linguagem do mundo, portanto piorada, do mesmo modo que pela acusação do diabo. É um ponto importante, neste particular, o fato de, ao lado de dois maus padres, o bispo e o padre, ser colocado um bom, o frade, que é o secretário do bispo e tido como débil mental, cujo processo de santificação se anuncia, tanto que Severino, o cangaceiro, não mata o frade por dizer que isso dá azar. A apresentação de modo um tanto caricatural não nos deve fazer incidir em equívoco. O tom é o da peça e note-se, dele são excluídos o Cristo e Nossa Senhora. No mais, o frade sugere a pureza, a santidade e o desligamento das coisas do mundo, um pouco a maneira como Roberto Rossellini, que era um ator italiano, representou São Francisco de Assis no famoso filme Francisco Arauto de Deus, de 1950. Segundo o frade, devemos nos tornar igual às crianças para poder entrar no reino do céu. O sentido moralizante da obra, moralizante do ponto de vista cristão, está presente tanto na sua linha geral como em inúmeros dos seus pormenores, que não seria possível lembrar aqui. É lógico, porém, que não contém profundas discussões teológicas, nem se faz propriamente apologética, o que seria absurdo. O seu apostolado é feito através da sugestão de um espírito cristão, de uma visão cristã da vida, apresentada como a simplicidade do espírito popular, da fé simples sem complicações, do povo quase sempre a mais autêntica. Não queremos silenciar sobre uma fala que tem sido muito discutida. Quando João Grilo se espanta ao ver um Cristo negro, este responde que veio assim para mostrar que para ele tanto faz ser negro ou branco, dizendo que não é americano para ter preconceitos de cor, visto que nos Estados Unidos do século XX e ainda mesmo hoje, o preconceito racial é muito grande. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve bases americanas no Nordeste do Brasil, mais especificamente na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, cujo ambiente e mentalidade a peça evoca. Possivelmente seus ocupantes, com a inabilidade característica que manifestam no trato com outros povos, deram abundantes provas desse seu lamentável sentimento. Portanto, a repulsa pode ali ser suficientemente forte para que Suassuna se sentisse levado a trazê-la para sua peça. Em segundo lugar, este preconceito realmente revolta, como um dos sentimentos mais anticristãos que possa existir. A sua presença, com a sabida intensidade, num povo que é, ou pelo menos pretende, ser um paladino da liberdade e da democracia, é algo que clama aos céus. Em outro trecho da cena do julgamento, quando João Grilo procura recorrer a mais uma esperteza para livrar-se das acusações do diabo, Cristo o adverte. Ele diz: "Deixe de chicana, João. Você pensa que isso aqui é o Palácio da Justiça?" Tanto depois dessa réplica, como referente ao preconceito de raça, das 3 vezes que foi vista no Teatro Dulcina, o povo prorrompia em aplauso. Era a emoção irresistível de sentir o Cristo do seu lado, pois a justiça, infelizmente, como é praticada até os dias de hoje, sendo sufocada por formalismos e complicações que possibilitam a deturpação de seus verdadeiros objetivos, é antes, aos olhos do povo, mais uma ameaça do que uma garantia. Cristo também acusa o diabo de ser meio espírita, não querendo mexer com a religião espírita, e consequentemente de ter a mania de ser mágico.
Esses e outros trechos do Cristo e de Nossa Senhora dão uma concepção da religião como algo simples, agradável, doce, e não como uma coisa formal, solene e difícil, e mesmo penosa. Essa intimidade com Deus e da ideia da simplicidade nas relações dele com os homens, essa compreensão da vida e fé na misericórdia nos parecem aspectos primordiais no sentido religioso da obra, sobre o qual muito haveria de dizer. No entanto, vamos apenas nos limitar a lembrar a compreensão das faltas humanas atribuídas a Nossa Senhora, que, como mulher simples e do povo, as explica e pede para que elas para elas a compaixão divina. Até mesmo para aqueles que praticaram atos vergonhosos, pois é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas essas coisas turvas e mesquinhas. Levados pelo medo, os homens terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. E como o diabo, por nunca ter sido homem, não entende o que é o medo. As personagens explicam para ele que o medo é o medo da fome, do sofrimento, da morte e da solidão. Por medo de ficar sozinho, o padeiro perdoava todas as traições de sua mulher. E essa solidão o próprio Cristo viveu no Getsemane, e a sensação de abandono que ele sentiu na cruz. De tudo que foi dito, podemos concluir que a peça de Suassuna é um programa da humanidade, com suas misérias, suas fraquezas, mas também suas razões de consolo e esperança, que a compadecida invoca. É esse justamente o grande mérito de Suassuna e a evidência da qualidade de sua obra, ter conseguido, a partir de uma situação local, regional, típica mesmo, compor um quadro de significação universalmente válida. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula nós falaremos sobre os personagens da peça e o que cada um representa nela, e também das apresentações dessa peça ao longo dos anos no século XX e século XXI. Um bom dia a todos e até a próxima aula. Obrigado.